Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal, mais uma vez, mais um dia, esse dia que Deus preparou para a gente meditar na palavra dele, aprender algumas coisas e ter a nossa vida um pouco melhor. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Jaque e todo dia aqui eu tenho um compromisso de ler a palavra de Deus com você, eu leio só um capítulo da Bíblia por dia e no final do vídeo eu faço alguns comentários sobre o tema que a gente vai discorrer aqui ao longo do vídeo e onde nós vamos tirar lições e que a ideia aqui é que nós possamos aplicar essas lições na vida da gente. A leitura da Bíblia ela não pode ficar só no imaginário, né? Ou assim, só no sonho. Um dia eu vou ler a Bíblia toda esse ano e ficar só nessa lenga-lenga assim de promessas, né? De autopromessas e a gente não põe para praticar. Então a ideia do canal é que você leia essa Bíblia comigo todos os dias, saia aí desse ponto de parada que você tá, que você tem um ponto de partida para que você se aproxime do Senhor, para que você conheça a Deus mais e mais e que você mesmo possa perceber que a Bíblia ela não é tão impossível de ser lida, não é tão complicado assim. É claro que tem os estudiosos, tem os historiadores, os exploradores, assim, que querem saber os detalhes da Bíblia e tudo mais, mas a ideia do canal não é essa. A ideia do canal é apenas nós lermos a palavra, meditarmos um pouco nela e ver o que a gente pode tirar dali como lição prática na vida da gente. Se esse conteúdo então pode ser uma coisa legal, uma bênção na sua vida, considere se inscrever no canal, ativa aí o sininho para você não perder os próximos avisos, que sempre que o vídeo chegar, o YouTube vai te avisar. Aproveita também, já compartilha com alguém o canal, com um amigo, uma mãe, uma avó, né? Compartilha com aquela pessoa que às vezes ela tá um pouco fraca na fé, que ela tá ali num momento difícil na sua fé cristã. Compartilha com ela. Vamos ajudar essas pessoas assim, empurrar essas pessoas para ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é vida e ela é fonte de vida para nós, né? Que nos ilumina, né, nos dá sabedoria para seguir ali a nossa jornada e nos dá sabedoria para enfrentar coisas que normalmente a gente não saberia como resolver. E no tema de hoje eu quero falar sobre força. Às vezes a gente tem aquela ideia que a gente tem que ser forte. E eu vou falar uma coisa, a gente não tem que ser forte o tempo todo. A gente não tem que ser forte. Mas nós servimos um Deus cuja força está nele. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo hoje. Mas antes da palavra, vamos falar com o Senhor, vamos pedir a Ele sabedoria, entendimento, que Ele abra a nossa mente para que a gente possa extrair o máximo de lição aqui nessa leitura e que isso venha nos provocar assim a sair da nossa zona de conforto, sabe? E realmente assim praticar a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, pela palavra que o Senhor já separou para a gente hoje. Pai, eu peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. Peço ao Senhor também que dê sabedoria, nos ajude a praticar a sua palavra, que a sua palavra gere vida em nós e que nós possamos ser pessoas totalmente diferentes e transformadas através da leitura desse livro, Senhor, porque eu sei que é o teu manual de vida pra gente. É no nome de Jesus. Abençoe essa pessoa, sua família, tudo que ela tem, alcance essa casa com paz. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Bom, estamos fazendo então a leitura da Bíblia, temos no canal outros livros salvos aqui, vocês podem olhar ali nas playlists. No momento estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos e hoje nós leremos Salmo 28, em que a Bíblia ela diz assim: Senhor, eu clamo a ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se te calares, serei como os que descem a cova. Ouve minhas súplicas quando clamo a ti, quando levanto as mãos para teu santo templo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Retribui-lhes segundo suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Retribui-lhes conforme o que praticaram. Retribui-lhes o que eles merecem. Como eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, ele os derrubará e não os edificará.
Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer, e eu o louvarei com o meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Neste Salmo de Davi, então, a gente já começa aqui a palavra, observando que Davi está num momento de oração, de clamor, e parece que ele está meio assim, ansioso ou aflito, né? O desejo dele é para que Deus não se cale. Ele fala assim, não me deixe sem resposta. Então ele está orando ali, ele apresenta ali algumas causas, né? Ele pede para o Senhor ouvir as suas súplicas, ele pede para que o Senhor não o trate ali junto com os ímpios, as pessoas maldosas ali. Então ele coloca isso diante do Senhor. E à medida que a gente vai discorrendo esse salmo tão curtinho, de só 9 versículos, a gente já observa logo ali no 6 que ele já agradece o Senhor, ele bendiz o Senhor, tanto que ele fala assim, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Então, no começo, parece que ele não estava sentindo que Deus estava ouvindo ali a sua oração, e depois ele já agradece porque Deus estava ouvindo. E aí o ponto de atenção desse texto, pelo menos para mim, que é o que eu quero discorrer aqui com você, é o versículo 7, quando ele fala assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo. O escudo é aquilo que nos protege de ataques, que nos protege de alvos, né? Quando coisas são lançadas contra nós, né? Então, a gente usa o escudo para se proteger. E, gente, quando eu disse no começo do vídeo, muitas vezes a gente pensa assim, que a gente precisa ser forte o tempo todo. E a gente parece que tem que forçar uma força que a gente não tem, sabe? Isso é um erro, porque nós somos falhos e somos errantes. É a mesma coisa que a gente dizer assim para uma pessoa que está enlutada, ou que acabou de perder alguém muito amado, falar assim, olha, seja forte. Na verdade, essa pessoa ela não tem que ser forte, ela tem que viver o luto dela, ela tem que chorar o luto dela, ela tem que chorar, ela tem que abrir o coração, e aí ao longo do tempo ela vai aprender a lidar com aquele luto. Mas a gente não pode nunca falar para aquela pessoa, seja forte. É como se a gente anulasse aquela dor dela para ela transparecer para os outros uma coisa que ela não é e que ela não está conseguindo ser, que é ser forte. Por quê? Porque ela precisa chorar. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, quando a Bíblia fala que o próprio Davi fala, o Senhor é a minha força, ele está apontando para o Senhor que ele mesmo, ele não tem uma força ali que seja dele, uma força que ele mesmo possa se apoiar. Ele está apontando para Deus, cuja força vem. Então Davi reconhece que qualquer força que ele precise ter sobre a vida dele, ele só vai conseguir de quem? Do Senhor. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, né? Ou seja, aquele que me protege. Nele o meu coração confiou. E fui socorrido. Então o Davi sabe que vendo no Senhor como a fonte da sua força, ele sabe que quem vai socorrê-lo, protegê-lo ali de todo mal é o próprio Deus. E aí ele fala, por isso meu coração salta de prazer e eu louvarei, né? Vou adorar, vou ficar feliz porque o Senhor cuidou de mim. E aí o versículo 8, o Senhor é a força do seu povo. Então mais uma vez Davi apontando que a nossa força não é uma força própria, sabe? A nossa força, ela vem do Senhor. É como diz a palavra de Deus assim, a alegria do Senhor, né, é a nossa força. Ou seja, vem de alguém para nós. A alegria do Senhor é a minha força, né? O Senhor é a força do seu povo, ou seja, não é uma força própria, não é uma força assim que eu tenho que provar, ficar mostrando para todo mundo que, ó, nossa, como eu sou forte, eu consigo. Não, isso a gente só consegue no Senhor, gente. Então, quando eu falo assim, você não tem que ser forte o tempo todo, é porque não tem mesmo. Você precisa reconhecer que, primeiro, você é uma pessoa frágil, você tem as suas questões, as suas fragilidades, porém, você tem um Senhor, você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Senhor que, se você colocar nele a sua confiança, se você reconhecer que Deus, né, é aquele cuja força vem dele para você, você sabe que Deus vai te proteger. O Senhor será ali como escudo na sua vida, te guardando e te livrando de todo ataque, de todo mal. Então, reconheça que, primeiro,
A força que às vezes você precisa não é uma coisa que você vai trazer, né, tirar de dentro de si para trazer à luz e mostrar para todo mundo, olha, nossa, como eu sou forte. Tá caindo o mundo, tá tudo um apocalipse, e aí, tipo, você mostra para todo mundo, nossa, eu sou forte, eu sou demais, eu consigo. Se eu consigo, você consegue também. Não, não é bem por aí, tá, gente? Eu quero deixar claro pela palavra de Deus que primeiro essa força, ela não vem de você. Essa força, ela vem do Senhor. A força que a gente precisa para enfrentar adversidades, para a gente enfrentar muitas vezes momentos difíceis, nós conseguimos quando nós apontamos para o Senhor. É dele que vem essa força para nós, é da alegria dele que vem essa força para nós. Aí você vai falar assim para mim, mas a Bíblia diz assim, digo fraco, eu sou forte. E de fato é assim, porque nós somos fracos. E por que declaramos que somos fortes? Porque essa força, como eu digo novamente, ela não é gerada por nós mesmos. Ela é uma força que vem do alto, é uma força maior, né? É a força do Senhor sobre nós. O Senhor é a minha força. Versículo 8, o Senhor é a força do seu povo. Ou seja, Deus é a nossa força. Deus é a fonte de toda a força que nós precisamos. E é essa mensagem que eu quero deixar nesse vídeo para você. Se você está se sentindo fraco, triste muitas vezes, chore, coloque ali diante do Senhor o seu momento, o seu clamor, faça como Davi, né? Senhor, a ti eu clamo, rocha minha. Leva ao Senhor em oração a dor, a dificuldade, leve ao Senhor a sua fragilidade, onde você fala, Senhor, eu não tenho força, eu sou fraco, né? E o que o Senhor venha me socorrer, venha me fortalecer, que no final dessa oração você vai ver só, vai acontecer, pode até acontecer como aconteceu com o Davi, você já sentindo ali, o Senhor me ouviu, Ele é a minha força. Você sai daquele momento de oração já renovado, porque o Espírito Santo já está falando para você de onde vem a força que você precisa. E tudo que você precisa fazer é só descansar, é só confiar e colocar a sua vida nas mãos daquele cuja força vem para você. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.